Fala galera, bem-vindo ao Humanoias, o podcast onde a gente conversa sobre as paranoias do fenômeno humano. Aqui é o Fernando e, segundo o Pondé, agora todo mundo quer ter um filho autista. Talvez hoje valha mais do que um filho trans no mercado das vanguardas de comportamento. Caraca, o Fernando... O Fernando? Não! Olá pessoal, aqui é o Rafael e o autismo está bombando, só que não. Olá pessoal, aqui é a Juliana e o autismo é super valorizado por conta da sua concentração no mercado de trabalho? Com certeza. Com certeza. É o que todo mundo quer, não é? Um filho autista. Então hoje vamos falar um pouco sobre autismo e o maravilhoso texto do Pondé sobre esse tema. Mas Fernando, que texto é esse? Nem vou querer falar sobre esse texto. É um texto, pelo jeito, uma crítica que ele tenta fazer sobre, como o Rafael falou, como o autismo está bombando. O que a gente sabe é que conforme a gente aumentou a capacidade de identificar sintomas, características relacionadas ao autismo, as pessoas têm mais informação, obviamente a gente diagnostica mais. Então não é que o autismo está bombando, como o Pondé diz que todo mundo quer ter um filho autista. Né? Não, e esse texto ainda elenca aquele clássico problema de compreensão de quem nunca lidou com pacientes autistas, né? De que vê um autista na televisão, normalmente é um autista de grau 1, né? O autismo é dividido em graus de suporte, grau 1 é quem necessita de menos suporte, é o clássico autista de alto desempenho. Aí vê a série do autista de grau 1, né, vê, sei lá, tem essa série da advogada que ele citou que é nova, tem aquele Good Doctor também, que também é um médico autista, tem vários exemplos na televisão que tem um cara autista lá que tem super habilidade, que enxerga as coisas além do comum, que tem a memória perfeita, o Sheldon é o exemplo perfeito também disso, e é isso, a pessoa vê esse exemplo e pensa, pô, ser autista deve ser super legal, você é gênio sem ter que fazer nada, você tem memória perfeita, você é super poder, e não tem nada a ver, né, o motivo de existirem graus de suporte é que mesmo no grau 1, o autista precisa de terapia, precisa de uma série de intervenções, precisa de uma série de coisas durante a infância também, porque tem umas alterações no desenvolvimento. E que ser autista não quer dizer que você vai ter altas habilidades em alguma coisa. Exato. Ah, não? Não. Autismo não. Tinha alguém que falava que autismo era uma evolução da espécie, não era? Quem que era, Rafael? Quem que era? Não, a ideia não é uma evolução no sentido de, tipo, o próximo passo da espécie humana, mas é de que o autismo seria uma resposta à forma que a sociedade moderna interage, né? De que é aquela pessoa que não interage mais tanto corpo a corpo, né? Não é mais tão afetiva. E isso já é meio cultural de São Paulo, né? A gente não é super afetivo, a gente já não responde... Tanto que um exemplo muito legal disso é aquela coisa de que eu prefiro que me mandem áudios do que me liguem. Mas em tese é a mesma merda. Na verdade não, porque eu sou da mesma percepção. Eu não gosto de ligações se a pessoa não comunicar antes. Porque você tem que parar o que você tá fazendo. Às vezes te atrapalha pra atender uma ligação que a pessoa fala assim: e aí, como você tá? Tô bem, e você? Ah, queria conversar. Eu falei, vamos conversar depois. Tipo, estou trabalhando. Estou no cúmulo do meu individualismo fazendo as minhas coisas. Mas é exatamente, o argumento é exatamente esse, né? De que a alta de casos de autismo, em partes, é uma resposta a esse tipo de ambiente cada vez menos afetuoso, cada vez menos gregário que a sociedade está impondo. Se o impacto do autismo fosse só esse, né? Exato, não é. Então. Bem. Primeira questão não tem as altas habilidades só por ser autista, né? E as pessoas normalmente quando vê um autista, nossa, você escreve bem, ou você tem uma boa memória, você é Asperger. Aí, Asperger não existe. Exato, né? Existia, e hoje em dia o termo Asperger, as pessoas que se enquadravam dentro do Asperger se encontram dentro do transtorno do espectro autismo grau 1 com baixo apoio. O que é uma briga ainda para as pessoas que estão como autistas grau 1, que não se veem como autistas grau 1 e se veem muito mais com a questão como Asperger. Então ainda existe essa briga aí, só que atualmente é tudo autismo. Porque antes eu acho que tinha até uma questão social da coisa, né? Porque antes você tinha 2 diagnósticos, então tinha o autista, que normalmente era aquele que tinha mais prejuízo funcional, não verbal, às vezes tinha alguma deficiência intelectual. E tinha o Asperger. O Asperger era um negócio, era uma casta diferente, né? O Asperger era aquele cara que tinha altas habilidades, que funcionava. E agora, como juntou tudo dentro do autismo, fica aquela coisa, tipo, eu sou autista, mas o outro lá que tem menos habilidades também é autista, e aí?
Só que, não, a ideia é justamente essa, né? Um grau de prejuízo, você tem grau 1, quer dizer que você tem pouco prejuízo, você tem pouca necessidade de apoio, mas ainda tem prejuízo, ainda precisa de um tratamento. E falando sobre o Asperger, né, que no DSM, a gente tem um manual que a gente usa como base para descrever as doenças mentais, que é o DSM. A gente está atualmente na 5ª edição do DSM. Mas na 4ª edição, na edição anterior, é que tinha essa separação de DSM, de transtorno do espectro autista e Asperger. Só que, por uma série de coisas que envolvem o fato do Hans Asperger ser levemente nazista, faz com que fizeram com que esse diagnóstico caísse, né? Na realidade, muitos diagnósticos com nomes de médicos foram caindo, várias doenças genéticas, até inclusive, que normalmente tem o nome de quem descobriu ou sequenciou, foram mudando. Então, tipo, síndrome de Down, chamava-se síndrome de Down, por exemplo, mas agora é mais conhecido como trissomia do 21, e o termo clínico técnico é trissomia do 21, então tem caído muito essa noção de, vou chamar pelo nome do médico. Não, vamos descrever a doença, e a síndrome de Asperger foi um dos exemplos. Mas é uma coisa muito... Eu, pelo menos, achava muito comum. Quando eu fiquei muito tempo em ambulatório de autismo, eu já atendi muitos autistas, até no ambulatório de genética também. E era muito comum quando você falava para os pais. Eu nunca esqueço de um caso que eu falei para o pai, era uma garota... Ela era, acho que tinha uns 5, 6 anos... E os pais estavam maravilhados porque ela conseguia ler e escrever em português, coreano e inglês. Com, tipo, 5 anos, assim, e quase que perfeitamente. O problema é que ela se embaralhava. Então eu perguntava, tipo, desenha um gato pra mim. Aí ela desenhava o gato. Escreve o nome gato. E ela escrevia em coreano. E, tipo, tudo bem, não tem problema. O problema é que ela vai pra escolinha e se ela escreve em coreano na prova de português, ela vai mal. Então, mas na verdade isso é um processo natural até. Não é nem questão do autismo. Quando você coloca a criança inserida em diversos idiomas quando ela é muito nova, ela faz baralha, essas misturas. Mas a questão aí é que os pais não tinham ensinado. Veio como hiperlexia. Ela foi atrás... Os pais ensinaram coreano, o inglês ela aprendeu por conta própria. Só que é isso, os pais estavam maravilhados por causa disso, levaram lá a gente para fazer a avaliação diagnóstica, a gente fez a avaliação diagnóstica e a gente falou, olha, ela tem TEA, fechou o diagnóstico. Aí eu nunca vou esquecer, porque a reação do pai foi instantânea. Ele virou pra mim e falou, calma, então ela vai ser tipo o Messi. Ela vai ser, tipo, super habilidosa. Tira ela do idioma, bota no futebol. Não. Ela falou, tipo, não, ela vai ser super habilidosa e tal. E aí todo mundo na sala parou assim e falou, então, não, nem todo autista é assim. Ela provavelmente vai aprender as línguas com o tempo, mas ela vai precisar de estimulação, porque senão ela vai embaralhar as coisas e isso vai dificultar a aprendizagem dela. E não é só porque ela tem diagnóstico de autismo que ela vai ser boa em matemática, ou que ela vai ser boa em programação, ou que ela vai ser super boa, sei lá, em decorar todos os ônibus e metrôs da cidade de São Paulo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí os pais ficam decepcionados, que tipo, putz, então ela só vai ser só isso? Exato, né? Tipo, nossa, então ela só vai ter problema. E, tipo, ela tem tratamento, mas ela não vai ser um gênio, né? Não existe diagnóstico de gênio. Aí, por exemplo, pegando esse caso dessa menina mesmo, vocês fizeram a análise de QI. Uhum. Deu superior, deu médio. Deu médio. Então, galera, vamos deixar uma coisa clara. Nem todo autismo de baixo apoio tem QI superior. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente pode ter uma hiperabilidade em alguma coisa e ser superior naquilo, então ela provavelmente vocabulário, talvez, se for refazer o teste, ela mantiver. Não, então, aí que tá, mesmo no vocabulário, porque por causa da idade, e por ela estar aprendendo várias línguas, tinha hora que ela não conseguia dar a definição de certa palavra. Então. Não, mas com pensando. 5 anos, você o quê? Som R. Som R, né? Não, som R. Mas som R não tem vocabulário. Mas quando você pergunta pra ela, tipo. Não, é porque eu tava pensando, isso que você tá falando é o que acontece de qualquer pessoa. Você pode pegar uma pessoa com TDAH, uma pessoa sem nenhum tipo de diagnóstico, você faz uma avaliação neuropsicológica, ele pode ter altas habilidades ou uma habilidade muito que se destaque em alguma competência específica, mas quando você junta tudo pra ter o QI, ele tá dentro da média. Então, por isso que a gente olha de forma separada. Mas as pessoas que eu queria traz, né? Que a gente esqueceu de ver, porque a gente foi pro assunto sério, né? A gente esqueceu da piada. Então, as pessoas acham que você vai ter essa superdotação, você vai ter altas habilidades seja no que você for fazer, e não. E tem muitas aquelas pessoas que acham que o autista ele tem uma boa atenção, né? Então o cara ele tem um hiperfoco em aquilo, então ele se debruça. E a maior parte dos autistas eles não é uma questão de você se debruçar sobre algo para entender cada vez mais e aprender. Você pode até ter, mas você tem alguns que vão só fazer um
um movimento específico, ou eles vão num interesse específico que seja base, meio raso. Eu gosto de brincar com meus carrinhos, tudo é carrinho. E pronto. Não quer dizer que eu quero saber como um carro é construído e como que funciona o motor. Não, você só quer comprar carrinhos e você vai ter uma casa cheia de bonecas, uma casa cheia de carrinhos. Porque é isso, esse é o seu foco. Isso não quer dizer que você tá numa... Que eu já vi também em pedidos de avaliação neuropsicológica, mãe achando que um filho com TDAH que tinha um hiperfoco era autista, e mãe que tinha um filho autista achando que era TDAH. Tipo, mas é comórbido, né? Eu lembro que a gente avaliava no ambulatório e é tipo, sei lá, eu chuto que uns 80% da galera que fecha a TEA também fecharia TDAH, só que não faz sentido você fechar TDAH depois de fechar a TEA. Então... Porque a gente tem uma questão importante que são diagnósticos guarda-chuva. O que isso quer dizer? Imaginem a ideia de um guarda-chuva. Então a gente tem alguns diagnósticos que vão sobrepor outros diagnósticos. O exemplo do DI, deficiência intelectual, ele é um diagnóstico guarda-chuva. Você não pode dar, por exemplo, DI e TDAH, porque o DI ele vai explicar as questões e características que estão dentro de um possível transtorno de TDAH. É aquela questão que, tipo, desatenção é um sintoma do autismo. Então, se eu fecho o diagnóstico de autismo, já tá subentendido que ele vai ter problema de atenção, né? Mesma coisa com DI. Se eu fecho o diagnóstico de deficiência intelectual, tá subentendido que ele vai ter problemas de atenção, de memória, enfim. Exato. Mas vamos voltar ao nosso querido texto. Eu queria entender o que vocês preferem falar primeiro, da desgraça ou da ciência. Então, da desgraça a gente fala da origem do autismo segundo a psicanálise, ou a gente fala sobre a origem do autismo segundo a ciência. Né? Não. Eu acho que antes de tudo... Eu acho que eu tocaria primeiro... Juliana, o que você acha? Obrigada, Rafael. Antes de tudo, eu acho que a gente devia falar sobre uma questão muito importante, que é uma coluna, né? Ele sentou lá e resolveu escrever, tirando... que a gente não entendeu muito da onde ele tirou algumas coisas. Então, por exemplo, quando ele começa a falar sobre o conceito... Como é que é? Conceito de tendência de comportamento. Conceito de tendência de comportamento. Não é um conceito em nenhum lugar. Não existe. Então, assim... O que é uma tendência de comportamento? Exato. Então, assim, isso é algo importante pra gente pensar que não, tem muita gente... estímulo discriminativo, né? Tem muita gente... Sim, tem muita gente que acaba se utilizando de um lugar privilegiado, como esse querido escritor, e de uma suposta artimanha com palavras, para te fazer comprar coisa, comprar ideias, nesse caso. Que é o que ele faz nesse primeiro parágrafo, ele faz isso. Então, ele fala de um jeito difícil e não fala nada, basicamente. Então ele vai tentar comparar dois conceitos que não existem, além da cabeça dele. Então a gente, numa pesquisa rápida, não é um conceito de marketing, não existe no marketing isso. Ele vai tentar comparar uma coisa com outra, dar a definição de um, não dá a definição do outro, e no final não falou porcaria com porcaria nenhuma. Então assim, isso é algo importante pra gente ter em mente, de não adianta você ficar iludido com palavras bonitas, sem conseguir entender o que essas palavras querem significar. Então toda vez, queridos telespectadores, que vocês se depararem com um texto que usa palavras bonitas, vai pesquisar cada palavra no dicionário para entender o que cada uma quer dizer. Porque isso é algo muito importante. A gente vive tendo gente aí super eloquente que não tá falando bulhufas com bulhufas, como é o caso desse texto. Então, é só esse disclaimer que eu queria falar no começo. Eu vou fazer um disclaimer também. Que agora eu percebi que... Você veio fazer um disclaimer, tá? Eu tô morrendo de fome. Eu não dormi direito, não. Que a frase que eu li no início, eu só fui na parte mais tensa, né? Mas ele fala assim, atenção para o componente altamente irônico da seguinte afirmação. Agora todo mundo quer ter um filho autista. Talvez hoje valha mais do que um filho trans no mercado das vanguardas de comportamento. Então, uma ironia, tá? Mas o texto traz uma coisa que, pelo menos como profissional da área, que trabalhou muito tempo atendendo pessoas com autismo ou suspeita de autismo, fazendo avaliação diagnóstica de autismo, que é justamente essa questão mercadológica do transtorno, né? De que parece... O texto dele me faz ter a impressão de que ele tá falando, olha que legal ter autismo hoje em dia, né? O mercado quer gente com autismo. Ele deve ter um parágrafo que ele fala, não, antes era o melancólico, só que o melancólico não é gênio, agora o autista é gênio. E é tipo, é uma falta de conhecimento sobre o transtorno, é uma falta de conhecimento sobre as leis de inclusão do Brasil, é uma falta de conhecimento sobre a dinâmica do mercado,
Não tem, assim, é um chute feito com base numa personagem de uma série fictícia, né? Então, essa crítica já foi feita, inclusive, pra ele em várias redes sociais. Tipo, como é que você se baseia numa série, tipo, eu querer ir pro hospital e falar, não, me traz o especialista... De Grey's Anatomy. Eu tive uma cirurgia. Exato, não... Teste temporada de Grey's Anatomy. Exato, né? Tipo, como é que você se baseia? Vou fazer uma crítica ao método de sei lá, apendectomia, porque no Grey's Anatomy falaram que o método era ruim. E, tipo, não faz sentido, sabe? E o maluco vem falando um monte de asneira sobre um negócio que ele não conhece, falando que, tipo, o mercado agora é trending no mercado, é hype. O termo que ele usa é esse, né? É hype. Não, ele usa que esse salto qualitativo anima o mercado da saúde mental de modo promissor. Eu quero saber que mercado da saúde mental que esse maluco fica animado. Porque aí a gente vai misturar o cara que tem TEA com um cara que vai ser TEA e que vai ter burnout. É isso, tipo, olha que maravilha, o cara já não tá bem, né, ele já tem um transtorno de desenvolvimento. Claro, se ele tiver um grau 1, se ele tiver menos necessidade de suporte, provavelmente talvez nem precise de muita atenção, só fazendo terapia o cara consegue viver uma vida normal, talvez nem precise de terapia, só uma atençãozinha básica pra algumas coisas. Mas aí agora agora a gente vai jogar no mercado, tipo, olha, então, contratem autistas, porque se você precisa de um cara, sei lá, pro TI e o interesse específico do maluco é programar, você pode deixar o cara lá 15 horas seguidas programando, que ele não vai ligar, porque é o interesse específico dele, ele é concentrado. Aí o maluco vai ter burnout, o maluco vai, tipo, a empresa vai estar em depressão. Não, isso é saúde mental do cara, mas assim, a empresa também vai estar infringindo umas 200 leis trabalhistas, mas porque, o cara, ele quer ficar aí 15 horas programando, então eu deixei. Não tô pagando hora extra, não tô nada, mas eu deixei o cara, tudo bem. Não, e a grande questão aí, que eu acho que vale a pena é, de novo, é um artigo de opinião? A gente chamaria de um artigo de opinião? Eu acho que é discreção. Eu diria que é de desinformação. Ok. Ainda assim, né, não tem nenhuma base nisso, só que uma grande questão é, a gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo, uma empresa muito legal, chamada Specialisterne, que... Patrocina nós, Specialisterne, a gente gosta de vocês pra caramba. Não sei vocês, mas eles estão falando, vamos lá. Mas... Juliana e Daiane é nós. Que, na verdade, é uma empresa muito interessante, porque ela vai, na verdade, facilitar o acesso das pessoas com autismo, das pessoas que se enquadram dentro do transtorno, ao mercado de trabalho. Então, isso é muito legal e, ao mesmo tempo, assim, se você vai conhecendo um pouquinho mais essa empresa, por que é tão interessante? Porque é difícil fazer isso. Entende? Então, ele fala como se fosse uma bênção, assim, você ter uma pessoa do transtorno espectro do autismo dentro da empresa e que a empresa, super vai querer pegar isso. E o que a gente vê, na verdade, existe uma dificuldade grande das duas partes. Da inflexibilidade, que é típica ali, inflexibilidade de comportamento, né, que é típica de um transtorno do autismo, com a empresa conseguir lidar com isso, conseguir lidar com esse trabalhador e etc. E, na verdade... Essa empresa Specialisterne, ela vai fazer exatamente como que a gente faz com que case, como que a gente faz com que o mercado de trabalho aceite, como é que a gente faz parceria com outras empresas para mostrar essa diversidade de comportamento mesmo, né? E que não seja abusiva, né? Que não seja abusiva. Eu acho que todas as pessoas com deficiência que entram nas leis de inclusão para serem contratadas, os autistas também entram, sempre tem essa coisa, né, de que ou ele fica excluído da linha do escritório, né, o cara não precisa participar, ou ele tem, tipo, ele gosta de fazer isso, então tá aqui, pode fazer fora do seu horário de trabalho. E autista, a gente sabe, quando você convive, né, que tem muito autista que ele é extremamente inocente. Então, se o cara você vira pro cara, sei lá, você tem um funcionário, eu vou continuar no exemplo da programação, porque é bem comum eles terem muito interesse nisso. Aí o cara tá lá programando, o trabalho dele é fazer, sei lá, o back-end de um site, dá o horário de trabalho do maluco, o cara chega super, já deu seu horário, mas se você quiser continuar aí, você pode. Aí o cara, tá bom. Você não paga a hora extra pro maluco, já deu o horário dele, você avisou e o cara tá lá, trabalhando, horas a fim, porque ele gosta. Então, tipo, fica com essa... É isso que me deixou mais puto desse texto, de que o maluco, tipo, ele é concentrado, como se, tipo, você dá uma tarefa pro maluco e ele vai ficar fazendo aquilo até ele morrer, sabe? E não é assim. Uma coisa que eu acho legal do texto é que o quanto
Isso a gente vê em políticos, a gente vê em mentirosos, a gente vê... Não falando que ele é mentiroso, mas só desinformado. Acaba fazendo. E você mistura coisas que fazem sentido com coisas totalmente sem sentido. Aí você perde... Fala um absurdo, mas eu falo algo que faz sentido, então aquele absurdo parece não tão absurdo assim. Aí ele começa a falar outro absurdo misturando com coisa que faz sentido. E aí você fica, não sei... Mas pareceu que fez sentido. Eu diria que ele faz, ele usa a técnica de argumentação da Damares. Que ele fala um absurdo muito grande, depois ele fala um absurdo menorzinho, e aí você percebe que esse absurdo é tão grande que você quase encara o menorzinho como se fosse verdade. Porque tem um absurdo muito grande. Daí ele te fala, tipo, não, porque agora todo mundo quer ter um filho autista. É um negócio muito grande. Mas aí faz sentido pra gente que sabe que isso não tem nada a ver. Não, exato. Mas quem tá lendo não é um absurdo, é só algo que não tá fazendo sentido. Mas, pô, aí ele tá criticando o capitalismo, que tu não tem que ser feliz, isso é verdade. Aí ele joga o autismo de novo, você fala, acho que eu tô entendendo. Aí ele critica a sociedade de novo, a forma mercantilista e tal, aí ele, autismo de novo. Aí você fica, acho que vai fazendo sentido. Por quê? Porque ele traz essa questão da melancolia. A melancolia deixou de ser moda porque você precisa estar sempre produtivo e comprando e feliz. Então, no mercado, não esqueci o termo que ele utiliza, mas no meio capitalista. Da melancolia, o termo que ele usou foi verbatim, assim. O terminho certo que ele usou foi tipo que a melancolia não dá uma vantagem cognitiva. E é por isso que ela deixou de ser... Do ponto de vista do melancólico, só pessoas superficiais seriam alegres. A questão é que a melancolia caiu de moda porque ela não oferece qualidades cognitivas que agregam valor ao capitalismo de conhecimento. Com aspas, sim, porque a expressão é miserável e não deve ser confundida com o valor do conhecimento real, que marca o século XXI. Tá. Então, o que acontece? Aí ele tentou fazer um meia-culpa, né? Tipo, não, eu vou cair entre aspas, não é porque não faz sentido. Exato, é porque o conceito não faz sentido. É o capitalismo de conhecimento, não é o valor real do conhecimento. Qual que é o valor real do conhecimento, né? Tipo, o valor real do conhecimento seria o maluco ter perguntado para um psicólogo, para uma TO, antes de escrever essa abominação. Isso seria o valor real do conhecimento. Será que isso aqui é o capitalismo do conhecimento? Porque ele precisa produzir textos nessa empresa? Porque ele publica textos. Isso aqui nada mais é do que uma... Porque quando você fala uma crítica da crítica, você tá fazendo uma metacrítica. Pode ser, inventaram agora, mas agora eu aceito. Não, Juliano, gostei do nosso termo. Uma metacrítica, beleza. Só que aí vai piorando, né? Porque faz sentido o texto quando ele começa a criticar que todo mundo quer ter um filho autista, porque o filho autista é de uma forma pejorativa ou tem um estigma de que ele vai ter alta habilidade, então eu tenho uma alta habilidade, eu produzo muito, produzindo muito eu tenho retornos no sistema capitalista, me perdi no que eu ia chegar, mas logo você eu olhei pro lado, eu olhei pra cá e eu... Não, eu culpo o texto, porque o texto também não chega a lugar nenhum. Então, aqui foi a materialização do texto, obrigado, sou ator. E aí você produz... Aí todo mundo quer ser autista ou ter um filho autista porque ele se enquadra na questão capitalista, de produzir. De você estar sempre produzindo para esse sistema. E aí ele traz uma... Então, lembrei. Aí essa é a crítica que parece fazer sentido. Você fala, é verdade, por que eu tenho que ser feliz? Vem criticar o melancólico, a felicidade. Eu tenho que estar feliz 100% do tempo. Todas as fotos que a gente tira sorrindo, mesmo que eu não esteja bem, porque eu tenho que mostrar que eu estou feliz. Tenho que mostrar as minhas conquistas nas redes sociais. Então as pessoas querem ser autistas porque elas querem produzir também. Olha só como faz sentido. Eu acho que tem uma conotação muito perversa nisso daí. Mas que é uma coisa que no senso comum às vezes não está muito claro, de que aquela noção, bem errada inclusive, de que os autistas, principalmente os de grau 1, não têm sentimento. Mas eles têm? Mentira. Então, não, mas é porque é uma população que não demonstra, né? Eles raramente são afetuosos. Não demonstra da forma que a gente é acostumado. Exato, né? Mas raramente eles são afetuosos, eles não costumam falar o que eles estão sentindo, muitos deles não têm uma boa inteligência emocional de saber o que estão sentindo. Então é aquilo, tipo, eu tô sentindo raiva, mas eu não sei que o nome disso é raiva, porque não faz sentido na minha cabeça, eu tô sentindo raiva. Então eu demonstro de outra forma. E de N formas possíveis. Até a estereotipia é uma forma disso. Desculpa, eu tô lembrando de uma piada. Depois você pode contar. Mas é isso, né? Isso vai surgir de uma outra forma. Mas eles têm sentimentos. E só que esse é um estigma muito comum e as pessoas vão nessa, né? De que, não, ele não sente nada porque ele não demonstra nada. Então a gente pode
forçar a barra, que pode fazer o que quiser. Tanto que em escola é muito comum, os pais sempre reclamam disso, né? De que ele é muito inocente, as crianças sempre abusam, pegam o dinheiro dele, pedem pra ele fazer as coisas e ele faz, porque ele acha que tá criando amigos, ele não percebe que as pessoas estão abusando, estão querendo exagerar. E aí o texto dele passa essa conotação pro mercado de trabalho, quando ele fala do concentrado, né? Pra mim, toda vez que ele fala concentrado, eu não leio concentrado, eu leio ele faz sem reclamar. Uhum. É o corpo dócil. Exato. Mas eu acho que a gente pode migrar agora sobre a origem, né? Que ele usa aqui, a origem do autismo, etc. Então, precisamos falar sobre a mãe geladeira, Fernando. Mano, e eu tive, não vou dar nomes, mas professoras na graduação que falaram que a origem do autismo era da mãe geladeira. O que é a mãe geladeira, Fernando? Vamos lá. Agora eu vou destilar o ódio com a psicanálise, mas vamos lá, a psicanálise como uma teoria filosófica, beleza. E só. E saiba o espaço dela. Como fanfic. Como fanfic com pintos, né? Tá. O Game of Thrones. Não, aí você tá ofendendo o Game of Thrones. Tudo bem, lá atrás você não saber a origem do autismo, da forma que a gente não sabia. E dá uma ideia. E você não saber a origem de diversas coisas. Se a gente fosse banalizar todas as pessoas que tentaram encontrar uma solução, a gente banaliza toda a filosofia. Uhum. A gente pode pegar Hipócrates. Hipócrates, ele é o que a gente faz o juramento da medicina. Quando o médico vai se formar, ele faz o juramento de Hipócrates. E ele falava que o cérebro, ele foi o primeiro a falar que as emoções estão no cérebro, só que ele explicava de uma forma aleatória, que eu observava. O que eu acho? Você tá triste quando seu cérebro tá frio. Você tá alegre quando ele vibra muito e tá quente. Então ele pegava coisas táteis, observáveis, e tentava explicar como que o cérebro funcionava. A gente vai falar que então Hipócrates é um lixo? Não. A gente vai falar que ele teve a sua importância histórica, sua relevância, é considerado o pai da medicina, mas a gente não usa Hipócrates no médico. Você não vai, eu tô com depressão, seu cérebro tá meio frio. Já pensou em botar uma touquinha quente? Você não faz isso. Mas psicanalistas vão pegar pessoas de 1800, que escreveram coisas em 1800, início de 1900, que tentavam explicar certas patologias e aplicar até hoje essas explicações. E para eles fazerem isso, eles precisam negar a ciência. Dando essa, né, disclaimer, o que eles falavam? Tirei do peito. O que eles falavam lá atrás? Eles falavam que a criança se torna autista, obviamente culpando a mãe, porque a mãe ela era fria. Ela não demonstrava afeto como uma mãe suficientemente boa, vamos usar outro termo psicanalítico, como ela não olhava no olho, então a culpa é da mãe. A mãe não olha no olho, a mãe que não dá afeto, a mãe que não segura no colo, a mãe que deixa ele lá. E isso faz com que ele desenvolva autismo. Só um parênteses, como é engraçado aqui, de novo, a sociedade machista, né? Claro que todas o problema... Todas as teorias cunhadas por homens. Todas as teorias cunhadas por homens. Durante a vitoriana. Claro que o problema ia ser a mãe. Claro. Óbvio. Claro. É o papel da mulher cuidar do filho. Obviamente. E se o filho tem algum problema, com certeza a culpa é dela. Se ele nasce com doença, é gene da mãe. Gene da mãe. Com certeza. Só, né? Relembrando. Só deixando claro se a vida é científica. Agora, sabe qual que é a pior parte? Tem pior? Tem pior parte. A pior parte é que o cromossomo X de fato tem mais genes importantes pro neurodesenvolvimento, então... Tanto que o indivíduo ele pode nascer com um cromossomo X e sem o Y. Exato. E ele vive. Se nasce com o Y, nasce morto. Exatamente. O cromossomo X é muito mais importante que o cromossomo Y. O Y serve pra você ter um pinto. Você tem mais nada. Testosterona, nem isso. Nossa, que cromossomo inútil. Sabe aquele meme da borboleta? Que merda de cromossomo é esse? Então, responsabilidade da mãe. E beleza, você pode até achar, ok, a gente tá numa sociedade em quem trabalha é o homem, a mulher que cuida da casa, e a mulher que vai ter que ensinar, sei lá, a acolher a criança, e sei lá o quê, essa criança tem problema de habilidade social. Então a mãe fez alguma coisa ali. Então vou tentar observar. Pode fazer sentido na cabeça deles. Só que a gente vem pra cá, sociedade atual, em que a gente vai saber e identifica com estatística e evidências de que existem diversos tipos de genes que estão associados com o autismo. Não existe um gene só, são diversos tipos de genes. Tem fatores ambientais que podem aumentar a probabilidade do indivíduo ter autismo. Não ter, né, mas desenvolver, aumentar a probabilidade de desenvolver autismo. Mas não. É você que não abraçou seu filho quando ele chorou. Então você nega isso. E aí ele traz na última parte do texto uma coisa tão... Não,
porque aí que tá, né? Essa é a grande questão. Ele traz essa teoria básica, que é a percussora aí pra pensar o pensamento, para pensar a origem do autismo. Só querendo te cortar, só pra falar que a teoria que ele usa, que é de Winnicott, é um cara que nasceu em 1890. Né? Ah, sim. Só pra lembrar. E aí, assim, a gente acabou de cunhar uma crítica à origem do autismo, por quê? Porque ela não faz sentido hoje em dia. Só que aí a grande beleza do autor desse texto ele fala que a gente, na verdade, nega essa origem do autismo por conta, assim, de que ela... Como é que ele vai falar? Otimismo, alguma coisa. Quer que eu leia? Sim, por favor. Então, primeiro que antes disso, ele tá criticando uma crítica que uma psicanalista recebeu por usar o Winnicott em 2022 para falar sobre autismo. E ele fala que ninguém aceitou e foi ríspida com ela. Nossa, por que foi um ambiente hostil, né? Por que foram hostil? Porque, segundo a teoria de Winnicott, a gente consegue entender o autismo como consequência do incômodo materno radical com a criança indesejada, fazendo do ambiente afetivamente hostil um espaço do qual a criança deve se isolar de modo radical. O conhecido isolamento autista, escreve muito mal, quase foi apedrejada como uma herege maldita. Qual o pecado dessa teoria? Ele questiona. O pecado está no fato dela apontar para o ambiente destrutivo, inclusive sendo a mãe parte essencial dessa destrutividade, como causa essencial do autismo. Isso é imperdoável para uma sociedade que elegeu o otimismo como virtude cívica. Ou seja... Dá a entender que ele concorda com a teoria e que é a sociedade que tá errada. Porque, não, a gente é muito otimista pra achar que a mãe é que causa tudo isso, mas na realidade é. Basicamente é o que ele fala. Ele fala, não, a teoria tá certa. É que a sociedade não quer aceitar a teoria como certa, porque a sociedade tem um mote da felicidade. Eu acho que a gente volta na questão do... E essa é uma questão que a gente já devia ter discutido antes, até na época da pandemia, da Covid, né? Que é uma coisa que sempre me deixava super revoltado, que é do jornalismo responsável, né? De tipo, não dá pra você ter um colunista falando de autismo se ele não conhece autismo. Da mesma forma que eu nunca vou esquecer daquela cena de que foi quando o Butantan divulgou a comitiva de imprensa com os dados da vacina. E nenhum jornalista sabia entender a estatística do bagulho. Ah, não, quer dizer que você tem 75% de ser não infectado, mas ele falou isso com base num número que não tinha nada a ver com porcentagem, tipo, porque o valor de P de 0,5, ninguém sabia o que é o valor de P de 0,05, então, tipo, passava uma reportagem porca que você tinha que ir nos blogs de comunicador científico, tinha que ir na revista, no Instituto Questão Ciência, tinha que ir no Átila, tinha que ir no Nunca Vi um Cientista, você vai nesse pessoal pra entender o que realmente estavam querendo dizer, porque o jornalista não sabe. E aí eu acho ridículo um negócio desse, é revoltante, porque como é que você tem uma coluna que vai atingir uma galera gigantesca, né? Você tá falando pras massas, você tá falando pra população no geral. Imprensa de grande exato, numa imprensa alcance. grande, né? Na Folha de São Paulo, Deus me livre. E você não sabe o que você tá falando. Esse é o problema quando a gente contrata pessoas por nome. Não, o pior não é nem por nome, porque eu não duvido do cara, manjar muito de filosofia. Okay, também não duvido. E tá bom, eu não manjo de porra nenhuma, por isso que eu não escrevo sobre filosofia. Agora, se você não manja nada de autismo, não escreva sobre autismo. Ou, no mínimo, seja humilde o suficiente pra reconhecer ou não saber e ir atrás, antes de escrever alguma coisa, né? Então eu acho que essa é a grande questão. A defesa da opinião, né? De que isso é a opinião do maluco. Não é opinião, isso quase é um preconceito. Sabe? Exato, né? De Não, tirando que você culpabiliza novamente a mãe. Mulher. Pô, gente, assim, século XXI, Chega um pouquinho de culpabilizar a mulher por tudo, assim, tudo. Fazendo um apanhado do negócio. Ele incentiva a exploração de pessoas com o diagnóstico autístico. Ele critica o movimento porque ele fala que é pra explorar. Mas o erro tá em achar que todo autista vai ser produtivo. Todo autista é explorável. Pode ser, mas eu acho que tem uma crítica ali, ó. Pra mim, ele não aceita isso, que é uma crítica do que ele vai chamar lá do sistema capitalista dele, ó. Não, sim, eu entendo como uma crítica também, mas a grande questão é, ele coloca todos o autismo no mesmo saco, e é um saco errado. Imagina o seguinte, eu quero criticar... Sabe? Essa é a grande questão. Ele quer criticar o
sei lá o que ele quer criticar, na verdade, né? Não fica muito claro. Ele quer criticar o movimento da sociedade de eleger uma nova hype. Então, mas não existe isso, mano. Tipo, porque não é algo elegível. Não, e o problema é, do jeito... Porque até agora eu não consigo aceitar esse texto como uma crítica. Porque com as palavras que ele usa e com os termos que ele usa... Uma tentativa. Ele tá falando, tipo assim, eu não concordo com isso, mas é o que o mercado tá fazendo. Então, tipo, ele tá incentivando. Não, eu não sei se necessariamente ele tá incentivando. Eu entendo como uma crítica, eu entendo que ele tentou fazer essa crítica ao movimento de a gente elege transtornos mentais em voga, assim, ok, consigo entender como uma crítica. Mas a grande questão ele, de novo, ele coloca o autismo num saco e é um saco errado. E assim, não é como se a gente elegesse coisas. A gente tem a saúde como um mercado... Então, a saúde, ela é mercantilizada? Sim, até certo ponto, sim. É por isso que eu falei que ele mistura coisas que fazem sentido com coisas absurdas e parece que os absurdos fazem sentido. O que vocês entenderam quando ele falou aquela frase lá? Tipo, com ironia da frase que toda mãe quer ter um filho autista. O que vocês entenderam disso? É porque ele compara com trans, né? Uhum. Não, depois, mas com essa frase, o que você entendeu? Que o autismo, ele começa... Assim, eu não sei se vou estar sendo otimista. Eu acho que ele poderia... Não, usando o texto dele, como ele meio que fala que a sociedade enaltece, idealiza o autismo, então toda mãe quer esse filho idealizado também. Porque ele vai ser muito bom, vai ser muito produtivo, ele vai atender o sistema capitalista. Então todo mundo quer um filho autista porque ser autista quer dizer que você tem altas habilidades. No meu ponto de vista. Uhum. O que você entendeu, Ju? Não, eu acho que foi por aí, assim. Mas eu acho que a grande questão ele tem filho? Não sei. Bom, né? Dá uma pesquisada. Aí tem 2 filhos autistas, pensou? Coitados deles. Porque a minha compreensão foi justamente que quando ele fala, com a ironia da frase de que toda mãe quer ter um filho autista, que é justamente de que... típicos? Não tem nenhum diagnóstico? Só tem um deles. Se tivesse alguma coisa no Google ia aparecer. Tem 2. Sabe por quê? Mas, não, só terminando aqui, né? Que a minha impressão foi de que ele falou, a ironia é que agora toda mãe quer ter um filho autista porque antes elas não queriam. Tipo, antes era um problema, agora o mercado de trabalho tá olhando para essas pessoas porque elas são, enfim, tem toda a genialidade fantasiada que ele achava que tem. Então todo mundo tá indo atrás, né? Então eu não consigo ver isso como crítica. O cara tá literalmente falando, a ironia é que agora todo mundo quer ter filho autista, antes não queriam, porque tem agora ter filho autista é sinônimo de ter um filho gênio. E tipo, tá errado. Ele usou todos os conceitos errados pra chegar numa conclusão errada, pra criticar a conclusão errada que ele chegou. Por isso que é um texto de inscrição. A grande questão aí é por que eu perguntei se ele tem filho? Porque acredito que antes, quando ele sentou a bundinha dele lá pra escrever esse artigo, ele pecou numa coisa básica, que é o princípio básico da empatia de como eu me sentiria se o meu filho recebesse um diagnóstico de alguma coisa. Como eu me sentiria de verdade se eu recebesse lá no consultório médico o meu filho e falasse, então, ele tem um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Ele pecou nessa habilidade básica empática. Porque, gente, desculpa, ninguém em sã consciência, bons pais, né? Assim, em sã consciência, fica feliz de que o filho recebeu um diagnóstico. Eles podem ficar aliviados. Por quê? Porque normalmente quando a gente tá falando de um diagnóstico de autismo, a gente tem uma série de questões no neurodesenvolvimento daquela criança. Então gera um alívio pro pai de, realmente tinha alguma coisa. Realmente tem uma explicação para esses comportamentos dele. Existe um nome. O nome gera um alívio, porque aí a partir daí a gente tem caminhos para seguir. Mas se sentir feliz por conta disso, ele erra, ele peca nessa questão básica de que é ser pai, de se colocar no lugar de, seu filho recebeu um diagnóstico, você vai ficar feliz com isso? Ele acha que sim. Fere também, falta empatia também de quem não conhece a trajetória, né? Porque é muito fácil olhar para o autista que tem tipo 28, 29 anos e falar que tá no mercado de trabalho, tem trabalho, consegue se sustentar, mora sozinho, vive sozinho, e falar, o cara é um gênio. Mas o maluco não olha pra infância dele que ele teve que fazer fono, talvez porque tinha atraso na fala, porque o maluco precisa de reforço escolar, porque tinha dificuldade, sofria bullying na escola. As questões sensoriais. Questão sensorial, não pode frequentar lugar com muito barulho, não aguentava, tinha que fazer terapia, tipo, o maluco não tá olhando pra nada disso, sabe? É um puta do investimento que demanda recurso, então, se você pode ter um autista, é a ironia da coisa, né? Que você pode ter um autista grau 1 que nasce numa família que não tem capacidade de dar suporte pra esse cara, e ele vai se
desenvolver. Exato, ele não vai se desenvolver tão bem quanto o autista grau 2 que nasce numa família que tem capacidade. Porque é caro, o maluco tem que fazer fono, o maluco tem que fazer TO, o maluco tem que fazer terapia. Tem que comprar fone de. Exato, que abafador de ruído, tem que comprar um monte de coisa, tem que investir durante muito tempo para lidar com alguns comportamentos disruptivos, para lá na frente você olhar pro cara e falar, putz, olha, ele agora consegue entrar no mercado de trabalho e vai render melhor que as outras pessoas, mas porque teve todo um investimento durante uma baita de uma parte da vida desse cara, caro, de profissionais especializados, para deixar o cara daquele jeito, para deixar ele funcional daquela forma. E o maluco esquece. Não, é só nascer com um filho autista e quando ele tiver 25 anos ele vai ser CEO, ele vai ser... Tipo, não, sabe? Tá ignorando uma janela inteira do desenvolvimento com base num negocinho que ele viu lá na frente. Numa série, diga-se de passagem, tá? Numa série da Netflix. Ele não tá pegando o caso real de um autista que abriu um negócio, que tem uma posição de destaque numa empresa, como programador, como engenheiro, como enfim, qualquer coisa. Não, ele tá pegando o exemplo de uma série da Netflix, numa cultura diferente da brasileira, pra falar, não, é assim pra todo mundo. Mas vocês querem uma série boa na Netflix que vai tratar sobre o autismo, mas de uma forma assim, com essa idealização do autista, é Atypical. Exatamente, que eu ia... Quando você estava falando do investimento, né? Nessa série Atypical, então vocês que ficaram aí com um comichãozinho depois de ler esse texto do Pondé e depois de ouvir o nosso podcast... Veio uma curiosidade de pesquisar mais. Uma curiosidadezinha. Assistam Atypical, porque principalmente ela vai trazer essa visão de... acho que logo nos primeiros episódios da primeira temporada, ela vai trazer de uma maneira muito legal o quanto de investimento aquela personagem passou pra estar no momento que ele estava. Então, assim, vai mostrar os calendários que a mãe fazia, quando ele não falava, como é que usava pra apontar, vai mostrar todas as terapias que ele faz, aquele calendário maluco da mãe, que tem horário de terapia de tudo pra aquela criança. Mostra todos os conflitos familiares, como aquele casamento quase acabou. Tipo, mostra muita questão que é ignorado aqui nessas séries sensacionalistas, né? Então você quer, nossa, colocar um superpoder no indivíduo. Então, tipo, é uma série muito... pé no chão. Ela realmente mostra a dificuldade. Você vê que ele não tem nenhuma facilidade. Ele tem o interesse restrito dele ali com pinguins. Tudo que ele vai, ele gosta de ir no zoológico, ver pinguins, desenha pinguins, sabe tudo sobre pinguins, tipos de pinguins que existem. Mas não é... sou um gênio. Eu só tenho muito interesse nisso e tô sempre lendo sobre isso. Mas não quer dizer que eu criei um pinguim robótico que voa. Sabe? Tipo, não. Então, tem séries boas também, mas pelo jeito nem as séries que o Pondé assiste são boas. Mas... Não, eu preciso assistir essa pra verdade, né? Mas eu não boto Graças fé. a esse. Mas eu não boto o texto, só a comparação e o texto eu já não boto fé. Exato, então foi um marketing reverso. Netflix respondendo pra Netflix. Eu vou assistir uma série. Netflix, eu vou assistir uma série a menos por culpa do Pondé ter citado vocês. Tá? Mas se vocês patrocinarem a gente assiste 2. Exatamente. Mas eu acredito que é isso, assim, eu acho que o que fica... vai ser, né? Esse vai ser um episódio um pouquinho mais curto, porque na verdade a gente se sentiu assim, quase que obrigados a fazer uma crítica como psicólogos a esse absurdo. Obrigada. Não tem outra palavra. Esse absurdo. Eu acho que o nosso grupo de estudos lá da Unifesp também se posicionou publicamente. A Specialist Learning, que é a empresa que a gente falou aqui no LinkedIn, também se posicionou. E assim, várias associações, vários profissionais estão se posicionando porque é um absurdo, sabe? Mostra um desconhecimento gigantesco por parte do escritor, né? Do colunista, que não sabe do que tá falando, tá palpitando sobre um assunto que não é do domínio dele e tá ignorando o sofrimento de um monte de gente que... E, assim, a gente aqui ficou falando ainda do cara grau 1, das dificuldades que o cara grau 1, que é de quem ele tá falando, tem. A gente não chegou no cara grau 3, que às vezes... Exato. Né? A gente nem sai. E aí imagina o pai, a mãe do cara grau 3, do autista grau 3, que requer um baita de um suporte, que muitas vezes fica não verbal a vida inteira, lendo um bagulho, uma abominação dessa, que, agora é hype, todo mundo quer ter filho autista. Tipo, imagina, sabe? O soco no estômago que é, exato. Então, eu acho que é nossa obrigação, enquanto profissionais, enquanto comunicadores de ciência e de saúde mental, criticar isso daqui, tipo, porque a ideia é que, por mais que a gente faça piada, não é uma crítica, não é um ataque ao Pondé. Não, é o texto do Pondé. É o texto, entende? É uma comunicação que é pública, tá numa grande mídia, tá num grande jornal,
e tá desinformando, tá falando coisas que não são verdadeiras, tá dando teorias que não são científicas e trazendo isso como uma coisa plausível. E não é plausível, isso tem que ser reescrito. Eu vou longe o suficiente Um pedido de desculpas. Exato, um pedido de desculpa. A Folha de São Paulo já vai publicar uma retratação. Sim, um jornal sério publicaria uma retratação com o marketing que está... Marketing não, né? Com a revolta que está causando. E, claro, é marketing pro jornal publicar uma retratação se todos os psicólogos de São Paulo, do Brasil, ficarem descendo porrada. As pessoas que foram ler o texto também. Exato, né? Então... Mas é isso, pessoal. Esse episódio foi mais uma revolta nossa com um texto, principalmente porque eu acho que todo mundo aqui já atendeu e trabalha com pacientes autistas, então a gente vê de perto como é que é o sofrimento dessas pessoas, mesmo de quem em tese tá bem. E então requer sim um tratamento, requer uma atenção, não é um superpoder. E causa indignação, eu não sei, indignante, existe a palavra. Revolta. Causa indignação ler um texto desse. Entojo. Entojo. Exato, causa esse monte de adjetivos aqui que os dois comentaram. Ler um texto desse num jornal grande, dando uma baita de uma mídia, como se fosse, uau, na próxima descoberta da Forbes de que contratem autistas, porque eles vão ser concentrados. Veio uma coisa na minha cabeça, mas de outro tema. Eu acho que o Elon Musk faz muito disso também, né? Que ele se autodeclarou, eu não sei, talvez ele tenha uma avaliação, não sei, autista. Sério? Que o Elon Musk mandou uma dessa? Mandou uma dessa. Meu Deus. Ele Pode tem... ser que seja. Exato, ele tem ser. características que... Mas é que eu lembrei disso agora, porque eu lembro de as pessoas... Eu lembro de ter visto... Não lembro qual foi a página, mas que falava... Elon Musk se confessou, declarou, sei lá o que ele fez. Que ele tem autismo e os comentários a gente vai dominar o mundo, os autistas são bons mesmo. Sabe, tipo, eu ficava... Sendo que, será na que ele verdade... tem, ou ele só tá manipulando a mídia como ele sempre faz pra ganhar a valorização das ações dele? Fica aí o questionamento. Não sei. Enfim, psicanalistas se atualizem, estudem e parem de propagar desconhecimento de 1800, tá bom? E jornalistas também se atualizem e estudem antes de fazer qualquer tipo de reportagem sobre um assunto que não é da alçada de vocês. perfeito. Eu acho que a gente vai ser odiado. Eu não tô nem aí. Meu dia a dia. Então, pessoal, muito obrigada. Esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, comenta, deixa seu like, deixa aí seus apontamentos também, a gente quer ouvir vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Falou.